Como Vossa Excelência encara a atividade correicional? Quais seus fins e meios? Eu mudei completamente o estilo de correição, né, de visita correcional. O que se fazia primeiro era pedir ao setor de estatística do tribunal toda a estatística relativa àquele tribunal a ser visitado. E, ao mesmo tempo, se mandava um ofício padrão para o tribunal a ser visitado, para que ele nos mandasse os dados que ele tinha. Então, quando nós saímos de Brasília, já sabíamos mais ou menos, ou na sua inteireza praticamente, tudo aquilo que o tribunal tinha de realidades e problemas. Bom, então eu viajava com 3 pessoas que eram altamente especializadas e uma secretária. Essas 3 pessoas altamente especializadas cuidavam cada uma de um setor do tribunal. Então, iam para aquele setor do tribunal, faziam os levantamentos que eram necessários naquele setor. Eu falava primeiro com o presidente do tribunal, depois com o vice-presidente, e se tivesse corregedor, e depois recebia juízes do tribunal, hoje chamados de desembargadores. Né? Então recebia esses juízes e ouvia o que eles tinham a dizer. Então, e quem fazia o levantamento disso era a secretária, que tinha também, então, uma parte na ata de correção. A ata de correção era, então, dividida entre as impressões do corregedor, os levantamentos feitos pelas 3 pessoas especializadas, e isso, então, era uma parte da ata de correição, que era, então, culminada através de observações do corregedor. Essas observações do corregedor, já relativas aos levantamentos feitos, né? E também daquilo que o corregedor tinha aferido das visitas que ele tinha recebido. Bom, então, dali se partia para uma sessão solene do tribunal, em que a ata era lida. A ata era lida e aí, normalmente, havia alguma festinha, alguma coisa, que homenageavam sempre o corregedor, né? Mas o Ives me pediu para falar sobre dificuldades também que eu enfrentei. Primeira grande dificuldade, informática. Claro que a realidade de hoje é diferente da realidade que eu enfrentei. A realidade que eu enfrentei era de tribunais que não estavam preocupados na adoção de informática nas suas práticas. Pelo contrário, havia uma resistência muito grande. E eu me lembro do Tribunal de Minas Gerais, em que a resistência foi elevada ao máximo. Então, lá pelas tantas, quando os juízes me visitavam e ponderavam que o tribunal deles estava muito bem, que os juízes deles eram muito bem vistos, que a comunidade também recebia muito bem tudo aquilo que faziam, eu digo, muito bem. Então, sabe o que os senhores vão fazer? Os senhores vão fazer um trabalho para o próprio tribunal, porque daqui a pouco nós vamos ter apenas um jornal, vamos dizer assim, informático. E se vocês não têm nada de informática, nesse jornal de informática não haverá nada. E o tribunal de vocês desaparece. Com toda a beleza que vocês estão dizendo que esse tribunal tem. Então eu me lembro desse tipo de
de dificuldade que a gente enfrentou. Durante o mandato de Vossa Excelência como Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, quais os principais desafios e problemas que teve de enfrentar? O grande desafio que eu tive que enfrentar foi, ainda no terreno da informática que se implantava naquela ocasião, o fato de os presidentes de tribunal, no seu legítimo direito, trocarem de secretário de corregedoria. Entrava um novo presidente, trocava o secretário de corregedoria. Ora, o secretário de corregedoria era fundamental porque havia reuniões com o secretário de corregedoria em Brasília, havia reuniões periódicas e eles iam então se tornando bastante enfranhados em todas as questões relativas à informática. E aí chega o presidente e troca o secretário da corregedoria. Então, tudo voltava a estaca zero. Por mais que eu tivesse feito apelos nos Coleprecor, que são as reuniões do Colégio de Presidentes e Corregedores, fiz muitos apelos, não troquem, por favor, não troquem o secretário de corregedoria, é um trabalho que está se fazendo, que precisa ser uniformizado e tudo mais. Mas isso, os presidentes aparentemente se achavam no direito, tinham o direito de trocar o secretário de corregedoria. Bom, essa foi uma das grandes dificuldades. Ao fazer um balanço do período em que esteve à frente da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, quais pontos e aspectos destacaria? A nossa atividade correcional era uma atividade de aconselhamento, antes de mais nada. Ou seja, de buscar o melhor para o tribunal, nunca apelando para penalidades. Nunca se aplicou penalidade em qualquer juiz ou presidente de tribunal. Então, a penalidade estava fora das nossas cogitações. Uma coisa muito importante também era o seguinte: o corregedor se dispunha a ouvir jurisdicionados. E eu me lembro quando eu cheguei na Bahia, e o Tribunal Regional do Trabalho da Bahia, lá no morro, lá em cima, eu ainda disse para a Valéria, que era secretária da Corregedoria, Valéria, esse povo é tão tranquilão, o povo baiano, que eu duvido que eles subam esse morro aqui. Eles não vêm até aqui em cima. No dia seguinte. Aí eu ia para a imprensa e falava, olha, o corregedor está aqui, vai receber as pessoas, se senhores tiverem dificuldade e tudo mais, algum processo que não anda, não sei o que e tal, por favor, procurem então falar com o corregedor. E aí, na Bahia, o que é que aconteceu? Nós chegamos em cima do morro e eles disseram, Valéria, tu está vendo essas cabecinhas morro abaixo? Eu nunca tinha visto tanta gente como na Bahia. Então, eu não tive possibilidade de ouvir aquelas pessoas. É evidente que não, né? Evidente que não. Então, o que nós fizemos? Fizemos reuniões de 4 em 4 grupos de pessoas, né? Que tinha mais de 400 pessoas. Então, aí eu falava para cada grupo, e dizia, olha, por favor, vocês deixem aqui todas as dificuldades, o pessoal vai colher de vocês as dificuldades de cada um, e eu vou examinar isso em Brasília. Não tem condições, eu disse, claro, vocês estão vendo que eu não tenho condições. Né? E aí, então, nós tínhamos essa grata satisfação de ver que o corregedor era muitíssimo procurado.
com exceção de um tribunal regional. Sabe qual foi o tribunal regional em que havia 6 pessoas só a falar com o corregedor? São Paulo. São Paulo. Por quê? Porque eu fazia essa recepção das pessoas na parte da manhã. Em São Paulo, para chegar na parte da manhã, é uma luta, porque as pessoas moram nas periferias. Depois é que eu fiquei ciente disso, né? Então São Paulo foi um fracasso. Em matéria de ouvir o jurisdicionado, um fracasso. O que, no entender de Vossa Excelência, poderia ser feito para melhorar as relações trabalhistas no Brasil e o desempenho da Justiça do Trabalho? A Justiça do Trabalho no Brasil, em primeiro lugar, ela está, vamos dizer, não exatamente dentro do padrão que se deseja para qualquer justiça no mundo. Não é. Porque ainda é, embora rápida, ainda é uma justiça demorada, porque tem muitas causas a serem resolvidas. Então, era preciso que houvesse, então, uma melhor equação dessas coisas todas, né? Mas não me animo a dizer qual seria o caminho para se fazer isso. Melhor é que a atual direção do tribunal resolva esses caminhos, entenda que falta alguma coisa, realmente falta alguma coisa, que há de muita gente, de parte de muita gente, restrições sérias à justiça do trabalho, né? Ainda mais quando nós vemos agora um Brasil se modernizando cada vez mais, né? Então, nessa modernização, a Justiça do Trabalho parece que não está no mesmo diapasão, no mesmo caminho da modernização.